Tem várias áreas, assim, dentro dela. É isso. Então, uma questão do Enem também seria basicamente de um caso de uma casa com caixa d'água e isso aqui, essa parte de baixo, ele foi dito aqui que funcionaria como uma ducha. Uma ducha seria basicamente um chuveirinho, sabe? É que depende muito da região que a pessoa mora, então pode variar o que seria essa ducha, certo? Mas você pode entender como uma torneira, pode entender também como um chuveiro, tanto faz. É só o equipamento que sai essa água, tá? E tá, vamos ler a questão. O manual que acompanha uma ducha higiênica, seria aquela ducha de higiênica, né? Sem falar algumas coisas aqui. Informa que a pressão mínima da água para seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. Beleza? Quantos, o que é 20 kPa, mano? A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano a qual deve ser conectada a ducha. O valor da pressão da água na ducha está associado à altura. Qual altura? Temos aqui H1, H2, H3, H4 e H5. Alguém tem alguma ideia de qual pode ser? Qual faria mais sentido, assim? Para ser a resposta correta? Bom, pensa que esse valor da pressão de água seria basicamente a quantidade de água que teria em cima dessa ducha. Até pensa que, tipo assim, no caso do oceano, se descer muito, a pressão aumenta muito. Ou seja, seria a altura de coluna d'água que está acima de você. Então, dependendo da profundidade, a gente também não consegue mergulhar, justamente por conta dessa pressão, tá? E. Certo. Então, a gente basicamente quer o valor de. Não sei se fica tão compreensível, assim, tão didático assim. Mas tipo, esse valor de coluna d'água, o valor de quantidade de água, essa diferença de altura entre a saída da água e a superfície da água, certo? Então, no caso, seria a saída seria a ducha, a superfície seria a parte de cima da caixa d'água, certo? Até assim, quando a gente vê essas questões, a gente representa assim, como a superfície da água. Um triângulo em dois risquinhos. Então, seria basicamente. Oi? Seria então 5? Boa pergunta. Oh, bom caso. Certo, vamos lá. O H1, o H1 ele seria a diferença de altura entre a saída da ducha e a parte do fundo da caixa d'água. Só que pensa no H1, ele não considera essa parte de água que tem em cima ainda, sabe? Ele considerou apenas o que tem no encanamento aqui, sabe? Então, a 1 não poderia ser porque justamente é da saída da água até a superfície, certo? Certo. O H2. H2 é o mesmo caso, vem da saída da água até a metade da altura da água na caixa d'água. E também não faria muito sentido, porque teria que ir até a superfície. Beleza, bom pular para 4 para 5 agora. Só para poder explicar justamente porque não pode ser. A A4, ela vai do fundo do encanamento, certo? Até a base da caixa d'água. Justamente, não seria considerada essa altura aqui acima de água da caixa d'água. Então, tipo, também não poderia ser. Então, a gente anula 1, a 2, a 4. A gente vai para 5 agora. A 5, ela mostra que a diferença de altura entre a superfície da água na caixa d'água, beleza, faz sentido, até o fundo do encanamento, até a parte de baixo. Por que não poderia ser? Pensa que, tipo assim, essa água nossa sairia nessa parte aqui. Então, caso, se esse encanamento, em vez de ir lá para baixo e subir, fosse reto aqui, ele teria o mesmo efeito. Porque pensa só, se eu tiver um encanamento assim e encher água até aqui, a água do outro lado vai estar até aqui, certo? Porque, tipo assim, ele tende a ficar na mesma altura. Então, tipo assim, caso, em vez de fazer essa curva para baixo, fosse reto isso aqui, não faria diferença para a gente. É só instalado mais para baixo, porque dependendo do tipo de equipamento, é melhor ter uma instalação um pouco mais para baixo, sabe? Mas, então seria basicamente a diferença da altura entre a saída da nossa água até a altura da superfície da água. Então, beleza. Assim que as três representam isso, só que a 3 ela justamente coloca na saída e assim coloca na parte de baixo. Ou seja, ela considerou essa altura de baixo aqui. Só que a água ela vai e volta. Então, tipo, para ela, meio que, digamos assim, não faz diferença se ela vai e volta, sabe? Ela, se fosse aqui para cima, ou melhor, se for colocado água e a água parar aqui, como eu excluir isso aqui?
Então, certo. Se a água parasse aqui, a água também pararia aqui, certo? Então, tipo assim, não sairia esse restante de água que sobrou. Então, meio que essa água que está aqui embaixo é meio que uma, digamos assim, uma água, uma coluna de água fixa. Então, não vai interferir na nossa pressão. Porque aqui não vai ter pressão nenhuma, vai estar na pressão atmosférica, vai estar na pressão do ar. Então, toda essa água que entrasse, se fosse reto ou vindo por baixo, essa parte de baixo não influenciaria nessa pressão nossa no caso aqui seria da ducha higiênica, né? Então, por isso que seria a letra C, não seria a letra letra C, letra C. Não seria o H3, ou melhor, não seria o H5, seria o H3. Justamente por essa diferença de altura. Então, sempre que perguntar a pressão de água em um determinado ponto, pensa justamente nessa diferença de altura entre esse ponto e a superfície da água. Então, só lembrar disso, a diferença de altura entre a superfície e o ponto que a pessoa quer, sabe? Então, acho que isso ficou claro. E essa questãozinha, essa questão de hidrostática, o Enem também gosta de cobrar, assim, é bom lembrar desse ponto, assim, de, justamente, a diferença da altura da superfície da água até o ponto de saída. Bom, então, seria a letra C. E bora para a próxima. Essa aqui também é hidrostática, é um pouco parecida. É da UERJ, certo? O que a gente teria? A gente teria, certo, na figura está sendo representada uma prensa hidráulica, no quais as forças 1 e 2, certo? 1 e 2, atuam, respectivamente, sobre os êmbolos dos cilindros 1 e 2, certo? A força 1 empurra essa chapa para baixo e a força 2 empurra essa chapa para baixo, certo? Cada um no seu respectivo êmbolo. Ou cara, cilindro, tanto faz. Só para ficar mais simples assim. Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. Pode ser água, assim, para ficar mais claro. O volume do líquido 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. Ou seja, o volume dentro do 2 aqui é 4 vezes maior que o do 1. Então, se um tiver 1 litro, do 2 vai ter 4. Beleza? Cuja altura é o triplo cuja altura é o triplo da altura do cilindro 2. Ou seja, a altura do cilindro 1 é o triplo do cilindro 2. Como aqui. Se a altura for H, a altura do cilindro 1 é 3H. Beleza? A razão entre as intensidades da força F2 e F1, quando o sistema está em equilíbrio, corresponde a. Então, lembra que a razão é justamente um sobre o outro, certo? Então, a razão entre as intensidades das forças é F2 e F1. Então, a gente teria justamente o F2 sobre o F1. A gente gostaria do valor dessa razão, certo? Tá. O sistema, lembrando que o sistema em equilíbrio corresponde justamente quando os dois estão parados. Pode ser que comece assim, eles se movimentam um pouco e até parar. Então, esse seria o caso de equilíbrio, certo? Que as forças dos dois lados estão se igualando. Certo? Então, pensa que nesse caso 1, se tiver só uma força em 1, ele empurraria essa chapa para baixo. Esse líquido que está aqui no cilindro 1, ele ia passar pelo encanamento e ia vir para o cilindro 2. E, consequentemente, essa chapa 2 ia subir. Certo? Tá. Tá, vamos por partes, então. Lembrando que o volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. Então, o volume do 2, o V2, seria mais coordenado, seria 4 vezes o volume do 1. Beleza, como foi representado aqui depois. Sabendo que a altura do volume do sólido geométrico é definido sendo como produto da área da base pela altura. Então, ou seja, a gente tem a comparação do volume com a altura, certo? E a altura. A altura seria 3 vezes maior do 1 do que comparado com o 2. Beleza. Então, a gente sabe que volume é igual ao quê? Volume é igual a área, certo? Seria a área essa nossa área. Ih, calma aí. Seria a área vezes a altura, ou seja, seria, digamos, a área de determinado lado pelo comprimento ou altura do outro, certo? Então, pensa nesse caso, seria a área da base vezes a altura, que daria o volume, beleza?
Então, a gente tem que o volume 2 seria 4 vezes o volume 1, como foi falado anteriormente. Beleza? Faz sentido. E a gente substitui os volumes pelos valores da área vezes a altura. A gente teria uma área 1 aqui, certo? E uma área 2 aqui, embaixo, seria a área de baixo. Beleza, faz sentido. Então, a gente apenas substitui e passa de um lado para o outro. Ou seja, a gente tenta criar uma equação, já é uma equação, mas tenta simplificar essa equação deixando só em função de um termo só, tá? Então, a gente pega esse H que está desse lado aqui, a gente quer deixar só esse A2 aqui. Então, a gente passa para o outro lado, ele está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Quando ele passa dividindo, ele divide isso aqui e corta isso aqui. Ou se vocês quiserem também, se vocês aprenderam assim, é só cortar, como tem H dos dois lados multiplicando, corta os dois, fechou. Então, ficaria A2 igual a 4 vezes A1 vezes 3. 4 vezes 3 igual a 12. Tá assim? A gente simplificou a primeira equação. A gente sabe que a área 2 é igual a 12 vezes a área 1. Beleza. Aplicando o princípio de Pascal, que seria esse princípio de Pascal? Foi dito que o sistema tem equilíbrio, ou seja, a força pela área 2 é igual à força 1 pela área 1. Ou seja, a força é igual, o sistema está em equilíbrio, está parado, certo? Então, a gente pode igualar essa força 1 dividido pela área é igual a força 2 dividido pela área. Está igualado o sistema. É que nosso papel seria justamente só substituir essa primeira equação que a gente tinha chegado. Seria o valor de A2, estaria em função do A2, né? Então, a gente substituiu, esse A2 estava aqui, substituiu por 12 vezes A1 da equação aqui de cima, certo? Beleza. Chegando na equação 3, certo? Outra coisa importante a lembrar, que, de novo, nós temos, pelo menos eu aprendi assim, temos o A1 dos dois lados, e dos dois lados ele está dividindo, ele está na parte de baixo, ele está no denominador. Então, da mesma forma que pode ter em cima 2 multiplicando, como foi o H aqui, o A1 está embaixo e a gente só corta ele também. Então, a gente cortou os dois A1, o A1 sumiu, então a gente temos que F1 é igual a F2 dividido por 12. Lembrando que a gente quer a razão, a gente quer o F2 sobre F1. Justamente quer a razão entre essas forças. Então, a razão entre essas forças, passando o 12 para lá e o F1 para cá, então o 12 está aqui dividindo, ele passa multiplicando, o F1 vai estar multiplicando, ele vai passar dividindo, então fica F2 sobre F1 é igual a 12. Ou seja, a gente calculou essa razão do sistema, mas exatamente o que representa isso? Então, F2 dividido pelo F1 é igual a 12. Então, o F2 ele é bem maior que o F1, porque o F2 deu 12 vezes mais que o F1. Então, tipo assim, pensa nesses dois casos. O F2 ele teria que ser 12 vezes maior que o F1 para poder manter o sistema em equilíbrio. Então, pensa que, tipo assim, teria que ser exercida uma força muito maior no F2 para poder dar a mesma força do F1. Justamente porque essa área é muito grande, sabe? Então, a força que seria necessária nessa área toda seria bem maior do que a força necessária para essa área pequena aqui, sabe? Para ter a mesma, digamos, o mesmo resultado, assim. Então, a gente chegou na resposta, F2 sobre F1 é igual a 12. Seria a alternativa A. Então, o que é importante lembrar? Justamente, é importante lembrar, ficar esperto nessa questão de que está em equilíbrio ou não, certo? Normalmente, a questão de hidrostática vai estar em equilíbrio. E justamente, lembrar o que é pedido, a razão entre as intensidades. Então, sempre pensar no começo o que eu estou buscando, certo? No exercício. E acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, entendeu alguma parte ou não ficou claro. Certo. Claro. Ninguém apresentou dúvida? Oi? Se ninguém apresentou dúvida, é que ficou claro. Amém. Em 5 segundos, né? Tá, vamos para a cinemática agora. Acho que é bem cobrado essa matéria nos vestibulares. Essa aqui é uma questão um pouco mais intuitiva. É da FUVEST, então um vestibularzinho não é fácil. Só que, justamente, essa questão é mais para lembrar do conceito, para lembrar, tipo assim, é bacana a gente correlacionar com situações do nosso dia a dia para poder lembrar, para poder pensar qual seria a resposta certa. Certo? Então, um drone voando na horizontal,
Nesse caso aí, parece que seria aqueles drones futuros que estão entregando alguma coisa, um serviço que entrega por drone. Está voando em sentido horizontal em relação ao solo, beleza. Ele só está se movimentando para o lado, aqui, tá, como está certinho. Como indicado pelo sentido da seta na figura. Deixa cair um pacote de livros. O pacote seria o azulzinho, né? A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo o observador que está em repouso no solo, é dada pelo percurso descrito na qual das trajetórias. Imagina que a gente está olhando esse drone, está levando esse pacote, e esse pacote escapa, esse pacote cai. Então, pensa de qual dessas trajetórias poderia ser a trajetória correta do pacote, certo? Então, vamos por anulando algumas alternativas, certo? Esqueci o nome da palavra. Não é discriminação, mas... Opções. Vamos lá. Então, a gente sabe que o drone tá voando para a direita, certo? Então, penso eu que quando ele está voando para a direita, o pacote também está voando para a direita. Então, está indo com uma certa velocidade para a direita. E se eu soltar, esse pacote tende a continuar andando um pouco e caindo, certo? Então, se eu soltar esse pacote, ele vai tentar continuar andando um pouco e vai cair. Beleza. Se o drone está indo para a direita, pensa tipo na questão da trajetória 1. Opa. Trajetória 1. Tá bom. Vai. E a trajetória 1, o pacote tá como se ele fosse para trás. Então, tipo assim, em vez dele continuar indo para frente, como o drone estava indo, como seria a direção que ele estava indo, ele para trás, assim, tipo, não tem sentido. Porque se está indo para lá e o drone solta o pacote indo para lá, não tem como o pacote voltar, sabe? Nós tivemos um vento muito forte, mas como não foi falado aqui, então a gente assume que não tem vento, não tem influência do vento. Tá, eu vou tirando principalmente as que não fazem tanto sentido assim, sabe? Então a gente sabe que a 1 não pode ser. Beleza, então a gente sabe que a 1 não pode ser. Então a gente vamos para a 5. A 5, o drone soltou o pacote aqui e depois caiu. Andou um pouco, depois caiu. Só que quando ele soltou o pacote aqui, o pacote continuou andando um pouco e depois caiu. Tipo assim, não faz muito sentido. É tipo igual aqueles desenhos do... como chama, mano? E naquele Papaléguas, que ele corre pra cá. Aí o bicho tá correndo atrás do lobo, não sei o que era direito. Tá correndo, chega no precipício, Fica voando. corre no ar, depois para e cai. Esses 5 seria basicamente essa história de desenho aqui. Não tem como o objeto continuar indo reto, mesmo depois de solto, depois cair, sabe? A partir do momento que ele for solto, ele já vai começar a cair. Beleza? Então, assim também não pode ser. Então, vamos para a 2. A 2 está meio que representando que o objeto, que é a caixa de livros, irá cair verticalmente. Ou seja, quando o drone soltar a caixa, esse objeto vai cair. Mas pensa bem, se o drone ele não está parado. Se ele estiver parado, quando ele soltar o pacote, beleza, vai cair, faz sentido. Reto. Só que como ele está em movimento, digamos, para a nossa direita, ele está em movimento, o pacote também está em movimento. Então, se for solto, ele não vai cair reto. Ele vai cair e vai andar um pouco, certo? Ele vai se movendo para a direita. Então, a gente pode assumir que a 2 só seria o caso se o drone estivesse parado, não estivesse em velocidade. Em movimento, no caso. Então, a gente ficou entre a 3 e a 4. Entre essas duas, assim, qual faria mais sentido? Tá, então, vamos por partes. Pensa que o objeto, quando ele é solto aqui, no momento que ele é solto, ele ainda está parado no ar. No instante que ele é solto. E, como ele sendo para a direita, ele tende a continuar esse movimento para a direita, só que com o passar do tempo, a gravidade vai exercendo esse efeito de, vamos colocar assim, puxar o objeto para baixo. Então, quanto mais tempo passa, quanto mais ele anda, quanto a maior velocidade, a aceleração puxa cada vez mais, basicamente. Vamos colocar assim, só para ficar mais didático. Então, esse objeto, temos a trajetória 3 e a 4. A 3, ele começa a cair diagonalmente para baixo. Então, tipo assim, à mesma medida que ele vai caindo, ele vai andando para a direita. Só que pensa que a aceleração da gravidade, justamente, é uma aceleração. Ou seja, ela aumenta com o tempo. Então, a cada segundo que o objeto está no ar, essa aceleração aumenta. Ou seja, a cada segundo, essa velocidade com que ele cai para baixo aumenta. E a velocidade que ele continua na direita continua mesmo se não tiver resistência do ar, ou vai reduzindo um pouquinho se tiver resistência do ar. Tá? Deixa eu explicar melhor isso aqui.
caso ele seja solto, ele vai continuar um pouco para a direita, e com o passar do tempo, a gravidade vai exercendo esse efeito. Então, tipo assim, quanto mais tempo no ar, mais efeito dela. Então, tipo assim, quanto mais tempo no ar, cada segundo que passa no ar, mais ela vai puxando. Porque ela vai ter uma velocidade maior, e com o passar do tempo, essa velocidade vai ser aumentada. Então, tipo assim, essa velocidade vai aumentando, essa velocidade vertical vai aumentando, sabe? Justamente por conta da gravidade. Então, o número 3 representaria que a gravidade deixaria numa aceleração, numa velocidade constante. Mas, pelo contrário, a aceleração acelera o corpo. Então, essa 3 não consideraria o caso da gravidade ser uma aceleração. Com o passar do tempo, ela puxaria, digamos, puxaria cada vez mais, certo? E seria basicamente isso. Por isso que não poderia ser a 3. Ela faz um pouco de sentido, a gente fica entre as duas no final. Só que a 4 ela faz mais sentido porque a velocidade vai ganhando força com o tempo. E o objeto também ele sai e continua para a direita. Só depois que ele começa a tomar o efeito da gravidade. No momento que ele sai, já começa a tomar efeito e cada vez toma mais efeito. E, cara, por isso que não pode ser a 3. A única que sobraria seria a 4, que faz mais sentido. Nossa, faz mais sentido. E então a resposta certa é a trajetória 4. Uma questãozinha, tipo assim, eu pensaria na prova, o que eu poderia fazer para tentar ajudar, assim? Eu precisaria de pegar uma caneta, ou de fazer assim com a mão, e puxar um objeto e fingir que tá caindo, saca? Pode ver que, tipo, assim, quando a gente puxa... Então eu pensaria na hora da prova, para resolver a questão. Acho que é isso. Certo. Essa aqui também é uma questão que cai bastante, questão de move, né? E... Tá, vamos lá, questão FUVEST também. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante, igual a 2 metros por segundo quadrado. Ou seja, ele está acelerando cada vez mais, está aumentando sua velocidade 2 metros para cada segundo. Então, certo. Pode dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Essa seria uma questãozinha mais justamente de lembrar, assim. Se não me engano, a FUVEST dá um formulário, então, tipo assim, teria esse formulário para vocês resolverem. No Enem, eu não sei se é cobrado diretamente assim, talvez seja, e pelo menos na época que eu estava estudando para vestibular, a gente tinha algumas formas de decorar, né, essas fórmulas. E então, para a gente era tipo, vovô à toa, então vou à toa. Essa aqui ficou um pouco obscena. Soninha, só você tem as tetas, tem as tetas, sobre... Mano, nunca esqueci disso. E a última seria a Torricelli, que a forma realmente é a forma de Torricelli, e o professor lembra que eu falava da MFIC lá, a Maria Vitória também estudou lá, acho, e eu tempo, então pode ver que na fórmula não tem o tempo. Então, essa aqui, não sei se tem outra forma de falar, deve ter o pessoal de outro cursinho, de outros lugares, deve ter alguma uma coisa para lembrar dessa fórmula, só que eu lembrava justamente só por ser a equação que estaria faltando, assim, e lembraria que não teria o tempo na equação. Certo. Então, seria necessário utilizar algumas dessas 3 fórmulas. Lembrando que seria movimento retilíneo, certo? Tá. A gente tem quais informações? A gente tem aceleração escalar constante, 2 metros por segundo, ou seja, a gente tem aceleração, a gente tem um Azinho, certo? Então, nos 3 casos, a gente tem um Azinho, beleza? Pode-se dizer que a sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem quanto? Então, a gente quer a velocidade e a distância percorrida, certo? Então, seria a distância final, basicamente. A distância inicial, como ele parte do repouso, a distância inicial seria 0, ele estaria parado. Então, ele quer a distância percorrida por esse veículo até os 3 segundos finais. Lembrando que esses 3 segundos já é nosso tempo. Então, a gente sabe que o tempo é igual a 3 segundos, beleza? Então, a gente tem a aceleração, tem o tempo, que é a velocidade e que é a distância, certo? Então, a gente tem que olhar as fórmulas para ver qual que faria mais sentido para ser, para a gente utilizar, certo? No caso da FUVEST tem formulário, então a gente poderia olhar. A gente tem aceleração, beleza, tem aceleração aqui, não preciso, né? Tem tempo, então, tempo e tempo. A gente quer velocidade e distância. Tempo aqui também. Velocidade e distância. Qual que calcula a velocidade? Beleza, essa aqui calcula a velocidade. Essa aqui também calcula a velocidade. Beleza. Só que pensa,
no primeiro caso e no segundo caso. Ele quer velocidade e distância. Essa aqui, eu quero calcular a velocidade o V0, a velocidade inicial, seria zero, porque está em repouso, o carro está parado, então a velocidade inicial seria zero. Então, eu também teria, seria só zero. Seria o mesmo caso aqui de baixo, seria zero. Só que nesse caso de baixo, entre essas duas fórmulas que sobrou, a gente teria esse ΔS. O que seria esse ΔS? Seria a variação da distância, ou também chamada de distância percorrida, como foi falado aqui. Ou seja, a diferença de distância entre o ponto inicial, o ponto de saída do veículo, e o ponto final. Então, nesse último caso, a gente também quer esse valor. Então, a gente não pode utilizar agora, senão ficaria duas incógnitas. Ficaria a velocidade, que a gente não tem, e o ΔS, que a gente não tem. Nossa, tá uma rabisqueira isso aqui. Então, a gente utilizaria a equação 1, que a gente teria o V0, que é zero, a aceleração que foi dado, o tempo que foi dado. Então, a gente calcularia, a primeiro momento, a velocidade. Aqui não importa a ordem que você calcula, tá? Então, pode calcular tanto um quanto o outro. Só olhando aqui na parte da direita. E, certo. Calculando a velocidade, pegando a forma apenas substituindo, V0 é igual a zero, aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado e tempo igual a 3 segundos. Multiplicou, velocidade é igual a 6 metros por segundo. Ou seja, a gente chegou na velocidade desse veículo ao final de 3 segundos. Então, olhando as alternativas, a gente sabe que está entre a A e a B. As duas começam com 6 metros por segundo. Beleza, então o segundo passo seria calcular a distância. A gente poderia calcular a distância tanto pela fórmula da soninha, seria SCS, seria o S final, S percorrido. O nosso S0 seria igual a zero, porque partiu do repouso, então tipo, não tinha nenhuma distância percorrida antes. Começou a contar a partir do carro, que o carro entrou em movimento. Ou pela fórmula de baixo também, por esse ΔS. Esse caso aqui eu coloquei como a segunda equação da resolução, mas poderia ser pela terceira também, tá? Tranquilo. Como a gente já teria calculado o V2, essa velocidade final, a gente já poderia utilizar a última fórmula, que ficaria só apenas uma incógnita. Então, utilizando a fórmula 2, apenas substituindo os valores, a gente tem que o S é igual a S0, que seria zero, seria a distância percorrida inicialmente. Mais velocidade, seria o nosso V0, que a partir do repouso também é zero. O tempo, que é igual a 3, vamos substituir aqui. Que é igual a 3, aceleração que é igual a 2, tempo, então fechou. Então, só lembrando que é um 3, tá? Eu esqueci de colocar substituído já. Então, seria 3 mais 2 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. Então, resolvendo, 3 ao quadrado dá 9, vezes 2, 18. Dividido por 2 dá 9, mais 3. 9, tá certo, né? 9, 18. Fechou. Fechou? Ah, tá. Mostrou na Disney aqui, gente. Perdido aqui. Lembrando que esse T está sendo multiplicado pelo zero, então justamente não teria, aqui ficaria zero, tá? Então é importante lembrar nisso. Então ficaria esse valor de K, essa parte de K, resultaria em 9, essa parte aqui se anularia, porque seria multiplicado por zero, então nosso ΔS seria 9, ou seja, nosso S final, nossa distância final seria 9. Então, basicamente, olhando as alternativas, a gente teria 6 metros por segundo e 9 metros percorridos. Então, seria a alternativa A. Beleza, nossa. Aí tem bastante questões ainda para resolver. Eu pensei que talvez desse tempo, assim, de passar, mas é bom que esses slides vão ficar disponibilizados para vocês. Não vai dar tempo de fazer mais hoje, mas são questões, assim, separadas por assunto e questões mais intuitivas, justamente coisinhas bom a se lembrar no dia da prova e tal, conceitinhos importantes. E é isso, eu tenho que passar algumas coisas aqui no final. E qualquer dúvida... Agora fala um pouquinho sobre sua experiência, Zé. Boa. Faculdade. Então, deixa eu passar aqui. Então, qualquer dúvida também, tipo assim, porque os exercícios não estão totalmente dissertados, a resolução. Então, tipo, qualquer dúvida, não entendi, tem resposta, tem alguma imagem para ajudar ali. Mas se não entendi, pode mandar mensagem, tem um WhatsApp, tem um e-mail aí, fica à vontade para escolher. E no que eu puder, eu tento ajudar vocês.